Uma das dúvidas mais comuns para quem trabalha com seguros de responsabilidade civil é qual limite contratar. Como que eu vou mensurar o valor em risco, né? O tamanho da exposição do meu cliente? Porque nos seguros patrimoniais, que limite que eu contrato para o auto? A tabela FIP, né? Que limite que eu contrato para residência, para empresa no incêndio? O valor para repor aquele bem, né? Quando é um seguro patrimonial, fica muito mais fácil, né? Porque tem um valor, né? Quando a gente fala de responsabilidade, qual o valor de dano que ele pode causar a alguém? E isso depende muito. Mas antes de explicar isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ativa o sino, clica nesse sininho, porque aí você vai receber as notificações de todos os vídeos que são postados. Aqui não tem fofoca, não tem comentário esportivo, é só conteúdo sobre seguro, conteúdo que vai te ajudar na contratação, nos argumentos de venda e no sinistro, na prática, nos seguros de responsabilidade civil geral, RC profissional, D&O e cyber. Bom, voltando. O limite de responsabilidade civil normalmente é contratado abaixo do que deveria. As pessoas sempre contratam um limite muito pequeno, principalmente porque elas colocam essa cobertura de forma acessória, né? Então, muitos clientes não têm uma pólice de RC profissional, nunca tiveram, não tem uma pólice de D&O, não tem uma pólice específica de responsabilidade. E tem lá o seu empresarial. Aí no empresarial, o que faz? Ele vai lá e contrata um RC dentro do empresarial. Até no risco de engenharia, eles contratam um RC ao invés de contratar um RC Obras, contratar um RC Profissional Engenheiros e acham que tá tudo bem, que tá protegido. E não é bem assim. Então a gente não tem muito essa cultura do seguro de responsabilidade. Não é que a gente não tem um risco, tá? O Brasil é um dos países que tem a maior litigiosidade do mundo, né? Em várias atividades só perde para os Estados Unidos. Só que as pessoas não sabem que tem esse risco e que deveriam se proteger e qual limite contratar. E aí, quando pergunta, o corretor fica, meu Deus, né? E eu já vi muita apólice, gente, já vi a apólice da própria corretora de RC profissional com 100 mil reais de limite de indenização. Gente, 100 mil reais não dá para nada. 100 mil reais você paga o advogado, as custas judiciais e uma condenação pequenininha, atualizada com juros, correção monetária, já vai consumir 100% da sua verba e dependendo do que você poder causar de prejuízo ali, não vai nem pagar a condenação ali para o terceiro e aí o seu seguro vai ficar marromeno, né? Porque nem resolveu ali todo o seu problema, você teve que tirar um pouco do bolso, um pouco do seguro e vai ser aquela experiência frustrante e ter um baita prejuízo na hora que você mais precisava estar protegido, né? Então, Tabata, a pergunta que não quer calar, né? Qual o limite eu contrato? Depende muito de atividade para atividade e até análise do risco. No Venda Seguro tem qual o limite contratar para advogado, qual o limite contratar de E&O, qual o limite contratar engenheiro, RC profissional engenheiros, porque depende de uma série de circunstâncias. Não é toda empresa que fatura 10 milhões deve contratar 5 milhões de D&O. Todo escritório de advocacia trabalhista que fatura até 5 milhões deve contratar 3 milhões de limite. Não, gente. A conta, infelizmente, não é tão simples assim. Precisa fazer um raciocínio. Médico, a mesma coisa. Tá, batom médico pessoa física. Que limite que eu contrato? Depende. Qual é a especialidade dele? A área de atuação. Porque tem áreas de atuação que o risco é muito maior de ter uma indenização severa do que outras. Por exemplo, se ele é obstetra, o risco dele é muito maior do que de um dermatologista. Ele tem um risco muito maior de sofrer uma condenação de 500 mil reais do que um dermatologista clínico, né? Então, depende. Eu já adianto para você que para um obstetra, eu contrataria no mínimo R$1 milhão. Ai, Tabata, mas é alto e não sei o quê. É para fazer a proteção, né? Se ele quiser contratar menos, ok. Só que você já fala para ele que é a partir de R$1 milhão. E uma outra dúvida que é muito comum também, mas Tabata, eu posso indicar o limite para contratar? A própria seguradora já falou que eu não deveria indicar, porque senão acaba assumindo um risco desnecessário. Você não deve bater o martelo do tipo, olha, 1 milhão é suficiente para você. Veja, eu não falei isso. Eu sempre uso a expressão a partir de. Então, quando o seu cliente te procurar, você não vai falar assim, 5 milhões está mais do que suficiente. Não, para o seu risco, a partir de 5 milhões. Porque no seguro de responsabilidade, eu não consigo falar para você qual é o máximo de prejuízo que essa pessoa pode causar. Não sei, né? Quantos clientes ela tem, qual o valor dos contratos que ela está envolvida.
No caso, um obstetra, quantos partos ele faz, qual é o poder aquisitivo dessas pessoas, se ele for processado, se for processado mais de uma vez numa vigência, não sei, tem muitas variáveis, muitas variáveis. Então, eu consigo te falar, até nas aulas específicas, né, com alguns critérios a partir de qual valor cada tipo de risco deve contratar. Mas como eu te falei, dei um exemplo, obstetra, na minha opinião, a partir de 1 milhão. D&O a partir de 5 milhões. Por quê? São vários segurados protegidos, vários administradores, vários gestores. Você vai contratar 1 milhão para proteger um monte de gente? É pouco, é pouco. Ah, tá, mas a empresa só fatura 10 milhões. Dane-se, mas a exposição não é proporcional só ao faturamento. A gente tem várias pessoas ali expostas e a taxa é tão baixa que não justifica contratar um limite tão pequenininho. Então, regra número 1 de qual limite contratar, né, para os seguros de responsabilidade. Você não vai bater o martelo e falar para o cliente, esse limite é suficiente. Não, você vai sempre sugerir a partir de, tá? Não sugira limites pequenos. Para nenhum seguro de RC de nenhuma modalidade, nem naquelas coberturas acessórias, eu recomendo 500 mil reais. Menos de 500 mil reais, aliás. Nenhum. Não deveria ser proibido a seguradora fazer um seguro de RC menor que 500 mil reais. Tem de ser a partir de 500 mil reais esses seguros de empresa, sabe? Que tem um RC também dentro. Precisa ser 500 mil reais no mínimo, a partir de, tá? A partir de. Eu não falei que 500 mil reais é suficiente, eu falei a partir de. E aí os demais riscos vai depender aí de acordo com a análise. Aí tem todas as aulas lá no Venda Seguro, né? Conforme você... Ah, eu atuo com um advogado, então assiste lá as variáveis de consultivo, contencioso, as esferas que costumam, as áreas de atuação que costumam ter maior severidade, enfim, aí tem de várias atividades lá, de dentista também, qual o limite contratar, que aí você vai vendo mais assertivo e até fica mais fácil de você convencer o seu cliente, porque ele quer pagar sempre o menor prêmio possível, né? Então, com esses argumentos que eu uso nas aulas, de qual limite contratar, o seu cliente vai entender que ele precisa disso. Isso é até um feedback que eu recebo dos alunos. Tá, até depois que eu comecei a usar os argumentos, eu comecei a aumentar o meu ticket. Antes minhas apólices eram tudo 100 mil de pessoa física, agora eu não faço menos de 300 mil. Enfim, lá também eu tô com algumas dicas para ajudar você a convencer ele pelo prêmio, como relativizar o valor do prêmio. O importante é o cliente estar devidamente protegido com uma apólice com limite razoável, né? Não com uma coisinha ali só para pagar advogado.